Bom, inicialmente, Luiz, nós temos que levar algumas coisas em consideração. Eh, o uso da droga, quando se inicia muito cedo, né, no caso da adolescência, que é o caso desse menino, a pessoa tem uma dificuldade em sair desse mundo do vício, do que uma pessoa que se inicia aos 22, 23 anos, 24 anos. Por quê? Porque no período da adolescência, eh, essa criança ou adolescente, né, depende o momento em que ele tem contato com a droga, que infelizmente hoje já começa quase que criança, né, às vezes nem adolescente com 12 anos ainda, às vezes o consumo dessas substâncias, o cérebro está em formação, principal principalmente a parte cognitiva, né, do córtex pré-frontal, essa parte da racionalidade, de medir consequências, né, e algumas ligações também neuronais que fazem o transporte da dopamina, desse hormônio neurotransmissor que é o responsável pelo prazer. Então, o que acontece? Existe uma explosão desses neurônios durante a fase da adolescência. Tem muito mais ligações neuronais na fase da adolescência do que na fase de criança. E toda atividade em que o adolescente executa, que produz uma carga muito grande de dopamina, isso fica marcado no cérebro dele, como se fosse um caminho. Quer dizer, o cérebro aprende, eu tenho que fazer isso porque isso dá prazer. Então, isso vai ficando mais marcado com o tempo, com mais uso de qualquer substâncias ou atividades que geram muito pico de dopamina, né, acaba reforçando uma proteína que chama delta-FOSB. Essa proteína faz com que esses caminhos que ligam a esse prazer imediato ficam cada vez mais fortes, igual uma correnteza de um rio, né? A correnteza de um rio, ela vai passando ali e não vai cavando o rio. Então, quanto mais você chega mais próximo da correnteza, a hora que você vê, você é pego por ela e vai embora. Então, é isso que acontece com os adolescentes. Ele quer ter alguma atividade prazerosa, alguma coisa na vida, ou às vezes uma frustração qualquer, rapidinho o cérebro dele já dá esse sinal: "Espera vamos sair dessa situação, vamos buscar um prazer imediato, vamos sair desse estresse, dessa angústia, dessa depressão", e já a hora que ele vê, ele já está no uso novamente. Por quê? Porque esses caminhos foram construídos ao longo da adolescência. Entendeu? E uma pessoa mais velha, já está com o cérebro mais formado a partir dos 21, né, por isso que a gente sempre fala que maioridade é 21 anos, né. E eles não têm tanta formação, não é tão prejudicial essa questão da dependência química. A pessoa pode ficar dependente, mas ela tem uma facilidade maior de sair do que a pessoa que começou muito nova, É. né. Então, o que a gente pode estar dizendo para essa mãe e para esse adolescente, é que ele procure uma ajuda psicológica. Por quê? Porque qualquer coisa desperta, igual ele falou aí que está 9 meses e ter 2 recaídas, Duas né. regalitas. Isso. Então já não sabe quanto tempo desses 9 meses ele usou droga e quanto tempo desses 9 meses ele ficou livre da droga, né. A gente não tem essa informação, porque o que que acontece? Com certeza isso são aspectos da pessoa que está no vício da droga, é ter psicologicamente problemas na área da depressão, da área da ansiedade, né, advindos do próprio vício, porque quando a dopamina baixa, vem a depressão, vem a angústia, né, então a pessoa sempre quer ter um pouco mais de dopamina, é aonde que esses caminhos neuronais já levam ele para a visualização do uso da droga, né, do uso da pornografia, porque é tudo no mesmo local do cérebro, né. Então todas as atividades que geram muita compulsão, compulsão do jogo, compulsão em bebida, elas le eles trilham esse caminho, fazem essa caba que a gente fala cerebral, né, do delta fosme, e faz com que a pessoa cai no vício novamente muito rápido. Então o que que ele tem que fazer? Ele tem que procurar uma ajuda psicológica, né, procurar,
atividades que comecem a gerar prazer também, mas não necessariamente de forma compulsiva, né? Então, o que acontece? O jovem, quando ele para com essas atividades que geram muita compulsão, né, que causam vício, essas conexões elas vão ficando enfraquecidas ao longo do tempo, mas isso demora. Certo. Por isso que quando você vai para um tratamento, uma dependência química, numa comunidade terapêutica, você tem um tempo que não tem como você ficar antes. Você tem que ficar lá 9 meses, 1 ano, ou 7 meses, as que tratam com menor tempo, porque é o tempo de você ficar livre dessa substância, começar a fazer uma nova reconexão cerebral, para você saber controlar esses impulsos, se conhecer, porque o que acontece? Muitas vezes ele volta a recair no uso da droga por causa de uma frustração dentro de casa, Justamente. uma briga com a namorada, né? Uma briga com a mãe, Ou más companhias também. más companhias, isso é importante, eu ia falar, você já lembrou, porque você tem que sair da influência. Como você é adolescente, o adolescente ele é muito influenciado pelo meio. Então, o que a turminha faz, ele quer fazer também, né, Luiz? Procurar atividades, né, que dê outro tipo de prazer, fazer um teatro, estudar, Ir na igreja, ter trabalho espiritual muito importante. tem que ter um trabalho espiritual, novas amizades, são saudáveis, isso aí você vai, de certa forma, você pode encontrar. Exato. Mas se Deus quiser, você vai encontrar o caminho correto. Se tiver com uma dificuldade, ele não tem jeito, não tem problema nenhum. Tá entrando em contato com uma comunidade terapêutica e fazer um tratamento. E Araguari tem, né? Tem comunidades ótimas aqui em Araguari. Exato. Então, assim, porque às vezes tem muito preconceito em relação a isso, sabe? Mas eu vou para a comunidade terapêutica, todo mundo vai ficar sabendo. Pior é da forma que está. Você, como um dependente químico, não dá conta de resolver seu problema, você dando trabalho em casa, né? Você não firmando em emprego nenhum, porque dificilmente você vai desempenhar uma função profissional utilizando a química de qualquer tipo de vício, né? Você nunca vai ser um excelente profissional, por mais que você se acha bom, você sempre terá um potencial muito maior se você tiver, né, tranquilo, de cara limpa, com o pleno funcionamento da sua consciência. Então, melhor procurar quem é especialista nisso e o quanto antes melhor. Porque quanto mais o uso, mais tempo levar de procurar uma ajuda, mais difícil as coisas vão ficando, né? Correto.